Émile Durkheim nasceu em Épinal, na França, em 1858 e viveu até 1917. Ele é considerado um dos fundadores da sociologia ao lado de Auguste Comte, pois foi um dos primeiros a estudar a sociedade como objeto de pesquisa científica. Durkheim acreditava que as sociedades eram organismos vivos e complexos, que poderiam ser estudados e analisados como qualquer outro fenômeno natural. Portanto, Durkheim estabelece as regras para a sociologia enquanto ciência, definindo seus métodos de pesquisa e sua teoria. Isso também permitiu que a sociologia se tornasse uma disciplina acadêmica reconhecida. As principais obras de Durkheim são Da divisão do trabalho social, As regras do método sociológico, O suicídio e as formas elementares da vida religiosa. Segundo Durkheim, o fato social é o objeto de estudo da sociologia. Os fatos sociais são os hábitos e as formas de agir, pensar e sentir dos indivíduos dentro de uma sociedade, ou seja, são padrões de comportamento. O fato social tem 3 características principais: coercitividade, exterioridade e generalidade. Coercitividade. Os fatos sociais exercem coerção sobre o indivíduo, ou seja, exercem uma pressão ou força, definida por leis ou tradições que determinam a maneira pela qual os indivíduos devem se comportar. E aqueles que não seguirem os padrões impostos pela sociedade podem ser punidos ou deixados de lado. Exterioridade. O fato social é exterior ao indivíduo. Ele acontece independentemente da existência dos indivíduos. O indivíduo não o inventa, ele apenas recebe da população em que vive pela educação, por exemplo. Quando o indivíduo nasce, a sociedade já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu sistema financeiro, suas obrigações sociais, familiares, escolares, políticas, etc. Cabe ao indivíduo aprender tudo isso. Generalidade. O fato social é generalizado, ou seja, é compartilhado por muitos indivíduos em uma sociedade. Ele não é um fenômeno isolado ou particular, mas sim uma prática ou comportamento que é comum a um grupo social. Para ficar mais fácil, vamos citar um exemplo. Quando você encontra alguma pessoa conhecida, é esperado que você a cumprimente de alguma forma. Em geral, fazemos isso com um aperto de mão. A coercitividade está no fato de que isso é algo que simplesmente fazemos, ainda que não queiramos. Seria muito estranho deixar de fazer, e os prejuízos sociais seriam grandes. Se você não cumprimenta uma pessoa, ela pode ficar desconfiada de algum atrito entre vocês, por exemplo. A exterioridade está no fato de que não foi eu nem você quem inventou o aperto de mão. Apenas repetimos porque vimos os outros fazendo, ou nos ensinaram a fazê-lo. Já a generalidade está no fato de que o aperto de mão é um cumprimento geral do Ocidente. Ainda que pequenos grupos de pessoas possuam formas distintas de cumprimentar, seus membros precisam utilizá-lo para se integrar à sociedade total. Outro exemplo é a língua que falamos. Ela se constitui um fato social na medida em que nos é externa, existindo independentemente da nossa vontade. É coercitiva, uma vez que a não utilização de uma língua compreensível em um meio social pode acarretar no isolamento social. E é generalista, uma vez que todos os que nascem em um determinado local acabam por aprender a se comunicar com a mesma língua ou linguagem. Outros exemplos de fatos sociais são as leis que regem a sociedade, as normas de comportamento social, como as regras de etiqueta e os costumes, as tradições religiosas e culturais, as relações familiares, como o casamento e a paternidade, as formas de organização social, como o sistema educacional e político, as estruturas econômicas, como o mercado e a divisão do trabalho, e o suicídio. Até o século XIX, o suicídio era entendido como um fenômeno individual e que não tinha relação com a sociedade. Porém, Durkheim vai apresentar correlações do suicídio com o meio social, através da análise de dados estatísticos e relatos de pessoas próximas a esses fenômenos. Portanto, Durkheim demonstra que o suicídio é um fenômeno que pode ser estudado a partir de fatores sociais, e não apenas psicológicos ou individuais. Segundo Durkheim, existiam 3 tipos de suicídio. Suicídio egoísta. Acontece quando as pessoas se sentem totalmente separadas da sociedade.
Normalmente, as pessoas estão integradas na sociedade por papéis de trabalho, laços com a família e comunidade e outras obrigações sociais. Quando esses laços são enfraquecidos através da aposentadoria ou perda de familiares e amigos, a probabilidade de ocorrência desse tipo de suicídio aumenta. Em resumo, o suicídio egoísta é geralmente praticado por aqueles indivíduos que não estão devidamente integrados à sociedade e geralmente se encontram isolados dos grupos sociais, como família, amigos e comunidade. Suicídio altruísta ocorre quando há excesso de regulamentação dos indivíduos pelas forças sociais. É um ato em que o indivíduo está tomado pela obediência e força coercitiva do coletivo, seja ele um grupo social restrito ao qual pertence ou mesmo a sociedade como um todo. Um exemplo típico de suicídio altruísta é o caso dos soldados japoneses que lutaram na Segunda Guerra Mundial e ficaram conhecidos como kamikazes. Ao lançarem as aeronaves em que pilotavam sobre os inimigos, provocando sua própria morte, os kamikazes japoneses morriam em honra ao imperador, considerado por eles uma divindade. A variante contemporânea do suicídio altruísta são os atos terroristas praticados por fanáticos religiosos e extremistas políticos. Suicídio anômico acontece em situações de anomia social, ou seja, quando há ausência de regras que mantinham a coesão social. O caos provocado por grandes mudanças em uma sociedade, como uma crise econômica, pode provocar o aumento do número de suicídios, muitas vezes motivados por desemprego e perda de poder aquisitivo. Então, esse tipo de suicídio acontece quando as forças desagregadoras da sociedade fazem com que os indivíduos se sintam perdidos ou sozinhos. Outro conceito importante nas obras de Durkheim é o de solidariedade. Durkheim procurou entender como a sociedade funcionava e o que fazia com que ela existisse. Chegou à conclusão de que para a sociedade existir é necessário haver ligação entre os indivíduos, uma coesão social. Esta coesão é baseada no consenso desenvolvido pelos indivíduos e foi denominada por Durkheim como solidariedade. A solidariedade é uma relação moral que faz com que os indivíduos se percebam como pertencentes a uma mesma sociedade. São valores baseados nas tradições, nos costumes e na forma de atuação na sociedade que garantem que o mesmo modo de vida seja compartilhado por esses indivíduos, impedindo o caos social. Basicamente, a solidariedade é um acordo entre as pessoas para manter a coesão ou a união da sociedade. Existem dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. Solidariedade mecânica. Em sociedades primitivas ou pré-capitalistas, a divisão social do trabalho era muito simples e, no geral, as pessoas cumpriam a mesma tarefa na produção. Podemos imaginar a época do feudalismo, onde existiam os camponeses, artesãos, pequenos comerciantes, etc. Como as pessoas tendiam a executar as mesmas tarefas, o trabalho de uma não dependia tanto do trabalho de outra. Por exemplo, se um feudo paralisasse sua produção por algum motivo, isso iria interferir pouco ou nada na produção de outro feudo. Assim, a coesão social é garantida pela tradição, pela moral e pelos costumes, que possuem uma grande força capaz de unir os indivíduos. Desse modo, a solidariedade mecânica atua como um mecanismo baseado em crenças comuns, que possibilitam a vida em sociedade. Solidariedade orgânica. Com a transformação para o modo de produção capitalista, as tarefas se especializaram cada vez mais. Cada indivíduo cumpre uma tarefa específica. Em uma fábrica, por exemplo, teremos pessoas que vão operar as máquinas, outras que vão fazer a manutenção destas máquinas, teremos pessoas que vão supervisionar a produção, outras que cuidarão do estoque, outras que serão responsáveis pelas vendas, outras pela distribuição e assim por diante. Houve então uma complexificação da sociedade. Os indivíduos deixam de compartilhar as suas crenças, hábitos e tradições, e a coesão social agora é mantida pela dependência que cada indivíduo tem do trabalho ou função dos demais indivíduos. Dessa forma, a especialização do trabalho tornou as pessoas mais dependentes entre si, já que a tarefa de uma depende da execução da tarefa das demais. Podemos citar como exemplo uma greve de caminhoneiros. Os caminhoneiros são responsáveis pela circulação de mercadorias, mas sua paralisação afeta diversos outros setores da sociedade. Outro exemplo é o dólar, a moeda norte-americana. A sua variação em relação ao real afeta a economia brasileira.
Desse modo, a solidariedade orgânica se dá a partir da compreensão da sociedade como um corpo, no qual o bom funcionamento necessita de que os diferentes órgãos cumpram suas funções de forma interligada e interdependente.